Bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer estar aqui com nós, entre nós, essa troca gostosa com o Dr. Alexandre Serafim, que está aqui hoje, que é neuropediatra, doutora Dejanane, a Edna Mota, que não pode deixar de estar, e eu, Andréia, vamos conversar sobre um tema muito pertinente, muito atual, que é o TDA ou TDAH. E aí a gente pode pensar um tanto de coisas, vamos trazer o que mais nos importa para essa conversa. Será que TDA ou TDAH é só um sintoma neurobiológico? Será que também tem sintomas psíquicos envolvidos? O que você acha, doutor? E quais são os mecanismos cerebrais, né, associados ao TDA, ao TDAH? Bom, primeiramente agradeço o convite de vir poder falar aqui com vocês e um bom dia ou uma boa tarde, boa noite para quem nos assiste, né? Espero que possamos aí trazer boas informações a todos e que ajude não só os pais, como também terapeutas e profissionais da área da saúde como um todo nesse assunto do TDAH, que é um assunto importante, continua importante, apesar de ser um diagnóstico já muito conhecido, muito antigo, muito explorado, muito visto, né? Desde do início do século passado que ele é descrito, mas ele continua aí presente no dia a dia, na vida das famílias, na vida das escolas, na vida dos terapeutas, e algumas vezes com muita dificuldade de você realmente entender a criança ou até o adulto, porque nós temos aí em torno de 2% dos adultos hoje com TDAH, e conseguir achar mecanismos de tratamento e de aceitação da família de ser tratado, porque também às vezes é difícil. E temos ainda também colegas na área médica e colegas na área terapêutica resistentes ao entendimento, ao tratamento. Então, não, ainda hoje, apesar de todo esse tempo, não é algo muito fácil de trabalhar. Mas, em relação à questão neurocientífica, ele entra dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento hoje. E todos esses transtornos estão associados às questões do que nós chamamos de neuroquímica, ou neurotransmissores que estão envolvidos. Particularmente nos pacientes com TDAH, eles não é uma questão de produção de neurotransmissor. Eles são produzidos. O problema é a passagem deles até o local que eles têm que atuar. E isso está associado aos captadores, aos receptores, né? Quando nós vamos falar nessa parte neurocientífica, nós temos que entender que o nosso sistema nervoso central ele funciona por atividade elétrica. Então, você tem um estímulo, dependendo da intensidade do estímulo, você tira a célula do seu repouso e entra porque a gente chama de potencial de ação. O potencial de ação é um estímulo que faz com que a célula que produz aquela substância chamada neurotransmissor faça com que ele passe de um neurônio ou uma célula nervosa para outra, através de uma área que chama sinapse, que é o botãozinho que liga uma célula com a outra. Então ele é liberado. O problema está na captação, que a gente chama pós-sináptica, ou seja, na próxima célula. Na membrana das nossas células nós temos proteínas, que são as chamadas proteínas canais. Essas proteínas, elas funcionam como se fosse a ligação de uma chave no contato, por exemplo, de um carro. Então, para que seu carro funcione, você tem que colocar a chave, ela tem que encaixar direitinho e aí você consegue ligar. Os neurotransmissores fazem exatamente isso. Quando eles são liberados, eles têm que bater nessa proteína, que seria o contato da chave. E a hora que ele bate nessa proteína, ela abre o seu canal para a entrada de substâncias que fazem o quê? A propagação daquele impulso nervoso. E assim vai de neurônio a neurônio até chegar na área de ação. Particularmente na questão TDAH, essa via sai da base do nosso cérebro, dos grupos de neurônios que estão ali, e vão atuar na região chamada pré-frontal.
A região pré-frontal é uma região que só nós temos, seres humanos. Os animais não têm. É a área, assim, filogeneticamente falando, a área mais desenvolvida e mais recente. E ela é importante porque ela que determina observação, análise, síntese, julgamento, comparação, emissão de resposta. Ou seja, ela coordena tudo que nós vamos ter que fazer. Então, se essa área não está funcionando adequadamente porque os neurotransmissores responsáveis não estão chegando lá adequadamente, então você vai ter uma série de desajustes comportamentais. E aí entra a questão da criança com déficit de atenção, com hiperatividade, com impulsividade, e depois, se for o caso, a gente comenta as comorbidades associadas, né? Então, mais ou menos, esse é o princípio, né? Vamos dizer assim, na questão neurocientífica desses pacientes, né? Ok. Dejanaine, você, na sua prática clínica, você percebe que quais são os primeiros sintomas, né, que as pessoas se dão conta de estarem manifestando, tanto a própria pessoa adulta como mãe e pai, né, em seus filhos, e que aí sim procuram por ajuda. E aí também acho que uma orientação, né? Que tipo de sintomas as pessoas podem perceber que precisam de ajuda, que precisam de tratamento e que talvez o diagnóstico seja esse? Perfeito. Então, vamos lá. É um prazer, né, primeiramente, agradecer também pela oportunidade de estar aqui com excelentes profissionais da área. É um momento também de aprendizado para nós sempre, né, e poder contribuir, né, sobre o olhar, né, para essas crianças, os adultos, adolescentes, as famílias e o que nós pensamos a respeito, né, do transtorno realmente do déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, certo? Uma caminhada aí bem, já de um bom tempo, né? Para fazer, auxiliando a fazer os diagnósticos, né, dessas crianças por meio das avaliações. Então, respondendo, né, Andréia, a busca, né, por um processo de investigação, muitas vezes chega, né, primeiro no médico, né, aí há a solicitação de uma avaliação, tá certo? Para que a gente possa fazer um mapeamento todo, né, de habilidades cognitivas e principalmente, né, esse olhar específico, né, para essas funções executivas. Por quê? Né? Então, quando a família busca, né, o médico, busca diretamente o psicólogo, realmente eles vão com determinadas queixas. Essas queixas são associadas a processos de desatenção, de esquecimento, né, ou da impulsividade, né, da dificuldade, né, de permanecer concentrado principalmente. E isso, né, no caso das crianças, a gente vai ter um embate grande com as questões do aprendizado acadêmico. Que começa, né, as crianças começam a serem exigidas cada vez mais na escola. Ok? E isso, né, vai, eu digo que vai formando uma bola de neve, tá? E vai atingindo o rendimento acadêmico, a autoestima dessa criança, e muitas vezes ela pode entrar até em sofrimento emocional significativo, como eu já vi, já acompanhei casos bem graves, né? Por conta de condutas que também não estão adequadas para o manejo com essas crianças dentro das escolas ou em casa. Então, quando a gente recebe, né, queixas específicas como essa, né, a gente já pensa, né, em todo esse contexto, né, das necessidades, a gente considera qual a idade que a criança se encontra, certo? E pensar, né, num diagnóstico para além, né, de uma sintomatologia, que são os comportamentos que estão descritos, né, nos manuais diagnósticos como o DSM, onde nós temos ali os comportamentos muito que são observados,
né? Com uma falta de atenção aos detalhes, a dificuldade de permanecer concentrado, como eu já mencionei, né? A dificuldade de parar, né, o corpo para que ele tenha ali um nível atencional nessa postura também que favoreça, certo? A apropriação das informações e entre num processo reflexivo. Então, hoje a gente sabe que a gente tem que ir além disso. Não é só isso. O diagnóstico, ele não é uma tarefa fácil para um clínico. Né? Não é uma tarefa fácil, porque a gente vai pensar além, a gente vai pensar que é um transtorno, como o doutor Alexandre colocou, né, de funções executivas, que são funções do nosso córtex pré-frontal, certo? E de autorregulação emocional em conjunto. Porque a criança vai falhando no desenvolvimento. Então, é muito importante a gente pensar, né, e realmente realizar uma avaliação que vá fazer também uma retomada desse desenvolvimento. Quando a gente atende um adulto ou um adolescente, ou acompanhar esse desenvolvimento como um todo quando a gente atende uma criança. Porque as questões começam, né, no processamento sensório-motor. Eu acho que a gente está falando de uma patologia multidisciplinar, né? Que envolve talvez a psicoeducação dos pais com seus filhos que manifestam o TDA ou o TDAH. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, Edna, da escola, de todas as pessoas que estão envolvidas na formação e no desenvolvimento da criança, né? Eu vou falar um pouquinho antes disso. Já estamos aí no 12º Crescendo Podcast, né? E eu sempre bato na tecla de que nós, humanos, em primeiro lugar, né? Historicamente, eu fico pensando assim, o quanto que a gente precisa de evoluir ainda para se cuidar bem e para cuidar bem dos outros. Ponto, né? E o quanto que o sofrimento humano, ele ainda está num plano não acessível para que alguma transformação possa acontecer e, consequentemente, uma diminuição do sofrimento. Então, quem já me escuta aqui sabe que eu sempre falo do olhar responsável de pai e mãe ou de cuidadores, do olhar responsável de nós profissionais, de várias categorias, né? Porque eu entendo, de forma alguma, eu tenho algum conhecimento técnico bem especializado sobre o TDAH. Mas eu acredito em mim tratando do sofrimento humano. Né? E como, sim, eu parto deste ponto de vista, inclusive no consultório, que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos com TDAH, eles sofrem muito, né? Eu fico pensando historicamente em crianças, quando eu era criança, num irmão meu que eu tinha, e que, assim, era completamente rechaçado, provavelmente a situação era por aí, mas ninguém entendia a disfuncionalidade que gera o sofrimento. Acho que isso tem que ficar muito claro, né? Existe, sim, tudo que o doutor Alexandre falou, a base neurocientífica, que a gente tem que partir daí mesmo para poder, sabe, aceitar e partir desta base para tudo que vem diante, por exemplo, do TDAH. Né? E a disfuncionalidade que o TDAH coloca as crianças e os adolescentes, não sei se eu estou exagerando, mas isso é experiência da vida mesmo, é cruel. Né? Existem crianças e adolescentes que sofrem essa disfuncionalidade assim terrivelmente. E não só não conseguem, por responsabilidade, não por culpa. Por isso, a informação tem que estar sempre presente. O Crescendo Podcast, ele tem também esse objetivo, informar para que todos nós possamos crescer. Só que é um grupo hoje de trocas de informações até para nós, não é, Andréia? Que trabalhamos com psicanálise, né? Até para nós é um grupo de informações, quanto mais para leigos, né? E para a própria pessoa que tem. Então, o TDAH, nessa disfuncionalidade, a alma sofre, né? É muito importante, então,
o tratamento. No consultório, eu vejo, né, muitas vezes, colocações dos pais. Se é só TDAH, né, não tem problema. Mas é claro que tem problema. Não existiria medicamento se a situação não fosse séria. E o que é sério na criança, no adolescente? Isso que a Gigiane falou. A escola em primeiro lugar. Se a criança não está funcionando na família e também não está funcionando na escola, essa criança vai ter no mínimo, uma acomodação, né? E depois prejuízos extremamente importantes para a vida dela como um todo. Enquanto você estava falando, eu pensei num TDAH adulto abrindo a geladeira e não sabendo o que comer. Tem aquela, né? E agora? Né? Por causa da dificuldade que ele tem de colocar prioridades dentro dele. Mas isso é simples. Não é simples. Isso está no nosso dia a dia, a cada passo que a gente dá. Paro agora ou não paro agora para atravessar a rua, né? E o TDAH, muitas vezes, ele é criticado e é assim, às vezes até com falas mais violentas dos adultos para com a criança, para com o adolescente, com adjetivos inadequadíssimos, né? Dizendo e ditando sobre algo que ele não consegue fazer, né? E não consegue por quê? Por causa principalmente começa nas questões cerebrais, né? Então, eu acho que se esse podcast conseguir iluminar a todos, né? Uma questão de iluminação mesmo, né? Conseguir iluminar a todos e dar sabedoria para olhar para o filho, para olhar para um aluno e verificar da onde será que está surgindo essa dificuldade. Pode ser simplesmente um comportamento assim inadequado, porque é reforçado em casa por um comportamento inadequado. Pode, mas aí tá o que a Gigiane falou também. A importância de uma investigação médica e psicológica, né? Sim, perfeito. Mas a investigação médica, às vezes, é complicado porque as famílias que vêm com essas queixas, eles querem entender o porquê. E a nossa sociedade está muito baseado no porquê, baseado em exames. E não tem exame para eles. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer ressonância, tomografia, eletroencefalografia, doenças metabólicas, não vai achar absolutamente nada. Porque a questão é neuroquímica. Não sei como a gente fazer uma biópsia do cérebro. Então, não dá. Né? Então, quer dizer, a família ela fica angustiada porque ele está com um problema, porque realmente eu considero um problema, né? São 37 anos vendo isso daí. E não tem um dado baseado no exame que infelizmente, a sociedade gosta de ver exame, e médico também, e que justifica aquela situação. Né? Porque o diagnóstico ele é clínico. Ele não é um diagnóstico laboratorial. Ele é um diagnóstico clínico. Você está vendo o problema. Né? A sociedade está vendo o problema, a escola está vendo o problema, os pais estão vendo o problema. Então, quando você vai juntando, né, porque muitos dos diagnósticos, não só na neurologia, como também da psicologia, da psiquiatria, é que nem quebra-cabeça. Você vai juntando as pecinhas, né, para tentar entender e chegar num possível diagnóstico. Então, como não há exames que justifiquem aquela situação, porque é uma situação clínica, muitas vezes é difícil da sociedade em si entender, dos profissionais da área da saúde, da educação entenderem, e aí vai surgindo o que você falou, que são o quê? Os rótulos, né? Ele é mal educado, ele é isso, ele é aquilo, vem o bullying, e aí a pressão sobre essa criança ou adolescente aumenta muito, né? Por isso que nós temos aí, na evolução dos pacientes com TDAH, uma chance muito maior, quase que 5 vezes maior, de drogadição. Né? Isso dos não tratados. Dos tratados, a chance é quase igual da maioria. Mas os não tratados, a chance de drogadição ela é muito maior. Por quê? Porque entra num estado de ansiedade, de angústia, de frustração, que é a bola de neve que ela falou, que aí as drogas lícitas e ilícitas trazem, de certa forma, um bem-estar para ele. Então, é mais fácil, muitas vezes, essa fuga para a drogadição do que tratar. E tratar adolescente, acho que vocês sabem disso, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Né?
Porque o adolescente ele vai usar vai na psicóloga se ele quiser. Uhum. Como é que você arrasta um indivíduo de 15 anos de 1,80 m pesando 80 e tantos quilos? Você não vai arrastar ele. Não tem jeito. Como é que você vai dar uma medicação e você fala, não vou tomar? Você não vai apertar a boquinha para ver se ele toma. Não tem jeito. Então, tratar adolescente é muito mais complicado. Então, o tratamento realmente ele tem que ser precoce. Ele tem que vir já lá na infância. Não na criança, na primeira infância, porque a gente não medica. Provavelmente porque você tem a particularidade do processo de desenvolvimento natural da criança, que às vezes é mais agitadinho e deixa de ser agitadinho depois. Isso. Uhum. Porque os mecanismos eles vão se ajustando também com a idade, né? Uhum. E essa via atencional é interessante porque tem alguns pacientes que ela é um processo de formação até a adolescência. Então, tem muitos pacientes que você trata até a adolescência, chega na adolescência, eles estão tão bem que você para o tratamento e eles continuam bem, porque era uma questão de maturação da via. Só que se você não tratar aqui, essa maturação da via ela demora um pouquinho para chegar lá na adolescência e todo esse trajeto durante 4, 5 anos é de extremo sofrimento, como você falou. Então, chega na adolescência sem o TDAH, mas com transtorno de ansiedade, depressão maior ou menor e outros transtornos psíquicos associados. Por isso que é importante você ter essa ideia, o diagnóstico e os mecanismos de tratamento que realmente, como você falou, é um tratamento multidisciplinar. Não adianta só ir lá no neuropediatra ou no psiquiatra ou ir só na psicóloga ou só na psicopedagoga, que não vai resolver o problema. Ele é um conjunto, né? O tratamento ele é um conjunto. Se o conjunto, e a família tem que participar. Se o conjunto funciona bem, a criança vai bem. Se uma das partes do conjunto não funciona bem, o tratamento não vai bem também. Né? Exato, né? O que eu vejo falando no tratamento mesmo, né? Então, não dá para focar esse tratamento só na criança, no adolescente, enquanto a gente também não entender ali a importância dos manejos dentro da escola, dos manejos dentro da família, né? Dentro de uma rotina que tem que ser constante, que tem que ser estável, né? A gente enfrenta desafios de outras variáveis, certo? Ao longo desse desenvolvimento que são ambientais e que também vão gerando um déficit atencional. Então, é um limiar, né? Até onde é um transtorno ali do desenvolvimento, até onde são condições de fatores externos que estão gerando, né, um processo desatencional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de um fechamento diagnóstico, certo? Fora a idade, como o doutor Alexandre colocou. Né? E qual idade? Né? Quais são os critérios? Porque existe a questão da maturação. E eu sempre sou muito cuidadosa nesses processos, às vezes dando um tempo de intervenção. Sim, senão a gente tira o natural da criança. Exato, de função executiva e, né, de fornecer ali uma oportunidade da criança fortalecer esses processos neuronais de função executiva, né, que precisam estar abaixo do esperado para a idade dela, tá certo? E também orientações à família e à escola. E, às vezes, um período, né, de intervenção para depois haver um processo de reavaliação. Não é fácil fechar um diagnóstico, é algo de muita responsabilidade nesse sentido. Então, às vezes, é necessário esse tempo, porque é um espectro também o TDAH, do mais leve até os mais, né, acometidos, que entram no sofrimento, né, todos entram no sofrimento se a gente não cuidar desses fatores ambientais. Então, eu ainda me deparo muito, né, com as dificuldades da escola em fazer os manejos necessários. Não só para o TDAH, né, para N situações de outras crianças. Ainda há, né, dentro de um processo histórico, a culpabilização da criança e da família. Não, nós temos que olhar o todo. É isso. O que eu assento... O que nós vamos fazer diante disso? Qual que é o plano de ação? Eu estou me lembrando de algumas escolas, de posturas da escola de forma geral, mas em especial de algumas escolas, né? Onde a recepção de um aluno assim, ou de vários, né? É sempre
a escola sente, me desculpem o pessoal da educação, mas vai a dica, né? A escola sempre recebe como uma afronta à desobediência. Exato. Então, quando você falou na questão cultural, sempre vai para este lado. A autoridade escolar, olho de cima para baixo e vejo como uma questão de desautorizar a minha posição, a minha função na sua vida. E aí sim entra tudo para pai e mãe. Então a criança vai correr para terceirizar todos os atendimentos, né? Mas existe uma rigidez escolar. É cultura, é um fato. Existe que precisa mudar, né? Sim, exatamente. Existe uma rigidez escolar imexível. Sim. Então não combina. Né? Então, vai se transformando muita coisa, tratamentos, orientações, psicoeducação, que praticamente é a mesma coisa, mas existe o outro lado, que é rígido. Bem rígido, né? Inclusive, como eu disse, culpabilizando. E muitas vezes, né, jogando um diagnóstico. Eu já sei, ele é um TOD. É comum escutar isso, infelizmente. Quase todos. Como? É um transtorno opositor de a culpa é da criança? Né? Então, a escola ainda precisa olhar para si, né? E ver o que pode ser feito. Porque, assim, é um plano de ação de todos envolvidos. Porque a criança entra em sofrimento, Edna. Eu já tive casos quase perdidos. Exatamente. De criança ter transtorno né, do estresse pós-traumático de escolas que foram muito inadequadas. E só a gente sabe o que a gente precisa fazer com escolas que são mais parceiras para poder fazer um resgate dessa criança. Principalmente os impulsivos. Sim, o que é uma inadequação nesse sentido que a gente está falando, né? Não existe aqui uma crítica, né? Existe aqui um olhar, né, especializado para que haja uma mudança ambiental, né? Até atingindo outros membros da família também, né? Porque se a gente for pensar, qual é o segundo maior ambiente familiar de uma criança e de um adolescente? É a escola, né? Então, se essa escola, ela é dificílimo, por isso as informações, né? Por isso os estudos, né? Por isso um conteúdo especializado para que todos os profissionais que lidam com isso, né? Possam dar as mãos, fazerem alianças para cuidar dessa criança. Porque, assim, o desastre pode ser pior do que a gente imagina, né? Não dá para olhar uma criança com TDAH, um adolescente, isso eu falo para pais no consultório, e um adolescente com TDAH de forma só a comportamentos desajustados. A gente tem que olhar para aquela alma, para aquele psíquico que sofre por não ser compreendido. Em coisas cerebrais, vocês entendem? Então a situação realmente é muito violenta, muito cruel para a criança. É preciso que todos os profissionais que lidam com criança e com adolescente quebrem tabus, quebrem autoritarismos e cuidem do jeito que aquela massa de criança, né, o coletivo, né, daquela classe especificamente, porque o universo conspira a favor e, claro, junta um monte de TDAH, não é? Numa única sala de aula. Então, tem que ter especialidades para isso, para poder cuidar melhor da criança. Senão, todos sofrem, inclusive a própria escola. Sim, né? Os impactos relacionais de quem tem, né? São muito devastadores, né? Na vida adulta, por exemplo, tem casamentos comprometidos porque um parceiro tem TDA ou TDAH e isso impacta na relação, né? As crianças nas escolas, como vocês têm falado. Doutor, eu queria perguntar, que eu acho que isso é uma curiosidade comum, qual é o diferencial diagnóstico do TDA para o TDAH? O TDAH, né, que é o transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, / impulsividade, ele tem uma característica, vamos pôr uma questão linear, né? Você tem uma ponta, o problema é o mesmo, a disfunção basicamente neuroquímica é a mesma, mas numa ponta você tem um desajuste mais associado à desatenção, sem os padrões de hiperatividade e impulsividade. Esse aqui, os prejuízos acadêmicos são os maiores.
Então, pela distração constante, pela não observação, eles têm uma procrastinação tremenda, né? Que então esquece, não lembra, faz depois, e quando vê já está totalmente enrolado. Eles não conseguem estabelecer rotinas. Eles são muito desorganizados no seu dia a dia, mas eles não dão trabalhos do ponto de vista social. Está lá quietinho, mas é aquele, está no mundo da lua. Né? Tá viajando, você tá falando com ele, tá pensando em outra coisa e tal. Então não conclui, demora muito, então tem muita pressão familiar e da escola, porque o rótulo principal deles é que é burro. Não, ele é burro, não entende nada, não faz nada, não consegue nada. Ou seja, essa criança vai ser estigmatizada gradativamente pelas suas dificuldades de organização, seja em casa ou na escola ou no dia a dia. Na outra ponta, você tem o hiperativo com impulsividade, que geralmente tem uma capacidade rápida, ou seja, de captar a parte acadêmica rápida. Então, ele acaba rápido. Então, o professor falou, ele já entendeu, ele já copiou, ele já fez, aí ele levanta e vai incomodar todo mundo. Aí ele quer conversar de outro assunto, ele quer sair da sala, ele quer brincar lá fora, ele quer ajudar um amiguinho que não acabou de fazer, né? Quando vem o padrão impulsivo, aí aquela fala no momento que não é para falar, aquela impulsividade em se colocar, aquela dificuldade de esperar o seu momento. Então, o professor está explicando, ele está entrando no meio do assunto, ou a família está conversando, ele está entrando no meio do assunto, troca de assunto com muita rapidez e facilidade, não conclui o que está fazendo. Então, a outra ponta dá muito mais problema do ponto de vista social, comportamental, do que do ponto de vista de aprendizado. E entre essas duas pontas você tem a mistura. Um pouco mais atento, um pouco mais agitado, um pouco mais agitado, um pouco mais desatento, que são os de maior prejuízo, porque além de não conseguir prestar atenção e aprender, incomoda os outros também. Então, realmente, eles trazem um problema do ponto de vista social e acadêmico importante. As escolas, como foi falado, realmente não estão preparadas e nós não temos também uma lei que ajude. As leis hoje, dentro da área educacional, estão voltadas para o paciente com deficiência. Seja deficiência física, deficiência intelectual, ali que há um recurso. Como o TDAH ele não tem deficiências, às vezes você pode ter um deficiente mental de padrão leve associado à hiperatividade. Às vezes é difícil o diagnóstico, mas existe. Mas a maioria das crianças com TDAH não tem deficiências intelectuais. Então, eles não entram dentro da questão política, legal, para que recebam a assistência. Mas eles necessitam muito da assistência, né? Da ambientação em sala de aula, do ajuste metodológico do que vai ser feito, da prova muitas vezes adaptada para aquela criança. Não adaptada de dar um conteúdo abaixo da sua capacidade, mas adaptada, assim, dar um tempo maior para ele concluir. Fazer a prova individual para não ter os barulhos da sala que às vezes geram a distração. Muitas vezes eu tive um paciente que, assim, prova teste para déficit de atenção é terrível. Terrível. Muito tempo. Porque, assim, o tempo é curto e, às vezes, na passagem para o gabarito errado. Acertou a questão. Mas a questão 2, letra B, ele pôs na 3, letra C. E pronto, gabaritou tudo errado, dançou. Então, ter aquele apoio. Não, você fez certo, só que você colocou errado ali. Alguém olhando. Então, as escolas não têm, seja público ou particular, né? Das escolas no sentido geral. Às vezes tem público que vai melhor do que a particular. Porque hoje muitas das escolas particulares estão voltadas a colocar a criança de 7 anos na faculdade com 18. Então, já começa com 7 anos a pressão para quando ele chegar lá conseguir a faculdade para aparecer na telinha ou no outdoor que a minha escola colocou ele em tal universidade, tal. Então, essa pressão hoje nas escolas existem, né? E a criança com esse tipo de problema, ela não consegue. Aquilo que você falou é verdade, porque assim, a escola, para quem vive dentro dessa área, sabe que a escola ela segue um currículo. Então, ela tem que começar em fevereiro com uma matéria e tem que acabar em novembro, dezembro com outra matéria. E a criança com TDAH, ela não está pegando. Então, por exemplo, alfabetização. Vamos começar a alfabetizar letra A, letra B, tal. Então, hoje vamos ver a A. O A já foi. Né? Vamos ver a B, mas ele nem lembrou da A.
Aí vai para a sílaba e dançou mais ainda. Então, depois de 2, 3 meses, ele está perdidinho. Se ele tem o padrão da hiperatividade junto, o que ele vai fazer? Ele tem 6, 7 anos, ele vai brincar, vou conversar com meus amigos, vou sair lá fora. E começa, não, ele é mal educado, ele não me obedece, ele não aceita regras. Né? Aí vai a pressão sobre a família percebe isso. Então, essa criança, ela realmente vai entrando numa situação muito complicada pela falta de entendimento. Eu espero que nosso bate-papo aqui, ele realmente vá para muitas pessoas, para que as pessoas passem a entender e passem a se mobilizar. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos, discutindo com diretores de escola ainda hoje, né? Mandando orientações para professores ainda hoje, orientando os pais quanto à necessidade, porque fator ambiental, como foi citado, é extremamente importante. Hoje você não fala só no TDAH por uma disfunção neuroquímica, mas uma junção de fatores ambientais, genética e neuroquímica, ou seja, um conjunto. Por isso que o tratamento também é um conjunto. Então, dentro dessa... fora que nós temos aí aproximadamente em torno de 70%, 80% dos casos com comorbidade. O que é comorbidade? Algo junto. Então, além de ele ser TDAH, ele tem transtorno opositor desafiante, ele tem transtorno de humor, ele tem transtorno de ansiedade, ele tem transtorno de aprendizagem. Então, às vezes, a família vem pensando que aquele remedinho que nós vamos dar, que vai melhorar a concentração e a agitação, vai fazer ele aprender. Só que aí você melhora a atenção, mas ele não aprende, porque ele tem um transtorno de aprendizagem associado ao TDAH, que aí é um pouco mais complicado. Eu tenho paciente com transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade e impulsividade associado à dislexia. Olha o abacaxi. Sim. Então, se eu não tiver um trabalho muito bem estruturado, essa criança não vai mais para a escola. Eu tenho crianças que era TDAH com dislexia. Essa criança evoluiu para um transtorno de ansiedade com fobia social e síndrome do pânico e abandonou a escola e não saía de dentro de casa. Então, olha o tamanho da coisa, como foi ficando, né? Porque não houve entendimento de que ele era uma criança com transtorno de atenção com dislexia, não houve o trabalho necessário, desenvolveu o síndrome do pânico. Né? Então, aí foi para vários tratamentos, foi muito complicado, e não é só um, eu tenho alguns com esse padrão em acompanhamento. Então, veja como é difícil, às vezes, você ir fechando diagnóstico, estabelecendo tratamentos e fazendo as orientações, e como é difícil você ter os apoios que tem que estar em volta ali. Às vezes, você não tem apoio da própria família. Sim. Eu já tive casos onde, principalmente o pai, né? O pai é mais complicado. A mãe, ela vai aceitando, né? Que eu falo, às vezes você tem uma mãe que o pai é TDAH e não aceita que é. O filho é, porque nós temos um fator genético associado, não de herança mendeliana, mas que a gente chama de herança poligênica, né? Então, semelhanças dessa estrutura. E, na verdade, o lobo pré-frontal da família é o da mãe, que é ela que coordena o pai e o filho ali. E ela está também num estado complicado já, de ansiedade. E aí vem o pai e todo mundo no consultório, e o pai fala, eu era assim também. Meu filho não precisa de nada. Olha, eu estou bem. Tá? Aí você pergunta, e a mãe falando assim, né? Aquela coisa assim, tá. Né? Porque ela sabe do problema. O senhor se formou? Eu fiz 2, 3 faculdades, mas não formei nenhuma, não. É o que acontece, não consegue concluir. Né? O senhor trabalha com o quê? Não, eu já tive uma empresa, mas não deu certo, fechei, eu já estou no comércio. Que não vai mesmo. Né? Esse é o seu primeiro casamento? Não, esse aqui é o meu segundo casamento. Porque realmente o índice de divórcio, de perda de emprego, de dificuldade de se manter no mesmo ambiente. Então, você vê que aquele indivíduo que não aceita o filho ou o tratamento teve todo esse monte de problema e continua não aceitando que ele tem o problema. E não aceita o tratamento do filho. Então, você tem também um problema familiar, não só escolar, associado. Então, você vê como é a situação de uma coisa que, particularmente, eu acho muito simples de resolver se todos entendessem o problema e colaborassem. Seria muito tranquilo de tratar essas crianças. Né?
Exato. Preciosa explicação, doutor. Muito importante. Eu queria trazer um pouco o olhar da psicanálise, porque eu acho que quando a gente constrói pontes, a gente alarga o nosso olhar, amplia um pouco mais a percepção, né? A psicanálise acredita, né, como nós sabemos, que a constituição da personalidade, ela é relacional, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. E pensando assim, para Winnicott, por exemplo, que não foi alguém que estudou o TDA ou o TDAH, mas que tem uma colaboração importante, que quando o ambiente ele não tem sustentação emocional para aquele indivíduo, quando o ambiente não tem uma rotina, quando ele não é previsível, quando ele não atende às necessidades reais, emocionais da criança, né? Isso disfunciona. E isso pode, sim, criar tanto o déficit de atenção como a hiperatividade e a impulsividade, né? A hiperatividade poderia ser, né, traduzida pela psicanálise como um vazio, né? Uma dificuldade de entrar em contato com a angústia, com aquele conflito, né, que foi gerado no primeiro momento ali da criança com seus pais, com seus cuidadores, e que muitas vezes isso se perpetua ao longo do tempo, em forma de sintoma. Eu acho que essa contribuição é uma contribuição que alarga um pouco o nosso olhar, né? A gente poderia pensar, como é que você traduziria, Edna? Não sei se já você... Não sei, não. Mas acho que é legal você falar o que você pensa, né? O que você percebe enquanto hiperatividade e impulsividade, né? Com o olhar da psicanálise. Então, uma curiosidade. Melanie Klein, ela... Acho que num texto por volta de 1940, não me lembro o texto, e deve ser por essa década. Ela associou algo que hoje a gente sabe que se processa no transtorno bipolar a uma hiperatividade. Fantástico! A uma hiperatividade. E ali ela já começou a abrir os olhos para uma hiperagitação, sem instrumento algum, sem recurso algum, sem medicação alguma, né? Há um olhar mais assim, não só de investigação, mas de cuidado também para esta criança que tinha, no caso, o outro lado do espectro, né? Uma impulsividade e uma agitação excessivas. É como se ela visse, agora eu estou traduzindo o que eu imagino que ela pensou, né? É como se ela visse um desencaixe. Acho que a gente pode pensar assim, né, doutor? Um desencaixe da pessoa na própria forma, né? Então, a criança, ela fica desencaixada na própria forma por essa questão neurodivergente. Por isso que eu, modestamente, não concordo com isso do Winnicott, né? Não acho que a criança que não é tratada de formas adequadas, essa criança possa criar o TDAH, né? Acho que isso é impossível se a gente for pensar numa questão assim neuroquímica, mas sim pode facilitar uma base. Não sei se eu estou inadequada na minha colocação neurobiologicamente falando, né? Mas pode sim facilitar aquele terreno que já é propício para esta manifestação e aí sim surgir de uma forma intensa na sua manifestação, né? Sim. Com relação ao tratamento psicoterapêutico, eu, particularmente, Andréia, eu não vejo diferença alguma. Isso é absolutamente honesto. Eu não vejo diferença alguma até onde uma psicoterapia da Gestalt, uma psicoterapia da TCC e uma psicoterapia da psicanálise possam levar, desde que todas essas psicoterapias estejam visando em conjunto, aí sim, com escola, pais e etc., com médicos e tudo mais, o bem-estar, o reajuste ou o ajuste àquela criança dentro de si próprio primeiro. O que eu percebo é isso. Os pais chegam no nosso consultório e querem ajustar a criança a eles. Querem ajustar a criança à escola. Não dá. A primeira
forma, né, que precisa de receber essa criança de uma forma bem configurada é a forma própria, né? Porque essa ideia kleiniana de um desencaixe, que eu acho, né, que eu presumo, para mim é sensacional. Isso serve para todos. Todos nós que temos sintomas, todos nós que estamos sofrendo e por isso a chance de sermos disfuncionais é enorme, né? São enormes porque a disfunção, ela faz a gente sofrer. E sofrendo, a gente fica, né, desajustado mesmo dentro de si e no meio. A partir das emoções, né? Onde que tem sofrimento que não tem um nível emocional desajustado? Onde que tem sofrimento que não tem um nível comportamental desajustado, né? Então, eu parto desse princípio. Eu acho que se a gente recebe a colaboração de todos, não importa o tipo de psicoterapia, né? Sim, eu acho que só a visão do Winnicott não é que a criança criaria, né? Ela sintomatizaria, que é uma manifestaria. Coisa... Ela manifestaria. Isso já muda bastante. Isso é importante deixar bem claro, senão o Winnicott levanta do túmulo lá. Que não seja agora, mas enfim. Mas, doutor, pra gente... O nosso tempo já está acabando, queria também... né? Infelizmente. Eu queria, assim, para quem está nos ouvindo, né? Muitas pessoas estão se identificando com as nossas falas, né? Com a sua explicação preciosa aí. O que você diria, né? Então, uma mãe, um pai que percebeu sintomas no seu filho, nossa, mas eu acho que meu filho parece que ele tem isso, né? O que fazer e como lidar com essa criança, né? E pensando também no adulto, que manifesta de forma diferente da criança, obviamente, mas que também se identifica com a sua explicação. O que você diria? Só pegando um gancho, né, dessa questão que você falou primeiro, psicanalítica, ambiental e tudo mais, eu tive a oportunidade durante muitos anos de atender crianças vitimizadas, crianças abandonadas e tal. Essas crianças vinham com sintomas muito semelhantes ao TDAH, impulsivas, impacientes, irritadiças, desatentas e tal. Quando caíam num ambiente muito favorável de adoção, de pais que entendiam, confortavam, amavam, davam carinho e tudo mais, era uma questão de aproximadamente 6 meses a 1 ano para essa criança mudar o seu comportamento. Ou seja, estava dentro de uma diversidade ambiental, desenvolvendo uma sintomatologia que, quando entrou no ambiente favorável, a sintomatologia desapareceu. E tive outros que, apesar de que era no ambiente, continuaram com seus sintomas de irritabilidade, ansiedade, impaciência, agitação e déficit de atenção. Então, são os fatores chamados neurogenéticos associados aos fatores ambientais que vão determinar determinadas sintomatologias. Mas aquele que já vem com, eu digo assim, com o chip pronto, já vem com o chip pronto. Depende do ambiente que ele cai, isso vai exacerbar, isso vai melhorar. Mas o chip está pronto. Né? E tem as adversidades. Agora, aquela família que chega com crianças nesse sentido, assim, primeiro vamos investigar, né? Avaliar ali se há realmente um distúrbio mental importante associado, se tem algum nível de deficiência intelectual, se tem comorbidades associadas, se está dentro de um padrão para aquela idade, né? Então, às vezes eu recebo criancinhas com 3, 4 anos que já vêm até com um laudozinho ali de ser hiperativo então, e não é, né? É um padrão da idade com fatores ambientais agravando a situação daquela idade, né? Então, aquela criança que é irritada, ou que não está dormindo à noite, ou que é agitadinha, ou que não aceita regras, que se joga no chão, que puxa o cabelo, que bate a cabeça e tal. E você vai ver que é o ambiente muito estruturado gerando esse tipo de comportamento. E às vezes só um comportamento da idade, trabalhar que ele vai melhorando. Agora, quando ele vai evoluindo ali para 7, 8 anos e vai mantendo esses padrões de agitação, de impulsividade, de irritabilidade, ansiedade, de baixa autoestima, frustração, dificuldade de concentração, ou seja, que é aquela clínica que você vai juntando as pecinhas para ali sim fechar o diagnóstico, a minha orientação, dependendo do prejuízo que essa criança começa a ter, é tratar. O tratamento visa escola, família, terapia e medicação.
eu não vejo boa resposta a curto, médio e longo prazo se você não tiver todos esses pilares associados. Vai medicar? Vou medicar, porque eu sei que se eu não medicar, os outros pilares também não vão dar certo. Então, você pega uma criança com muita impulsividade, muita irritabilidade, muita ansiedade, ele não aceita, às vezes, entrar na sala da psicóloga. É difícil. A escola, às vezes, não aceita ele de forma alguma daquele jeito e nem consegue trabalhar com ele. Então, às vezes, você lança a mão de um tratamento medicamentoso, a psicóloga consegue trabalhar melhor, a psicopedagoga consegue trabalhar melhor, a escola consegue trabalhar melhor, a criança se sente mais confortável porque começou a ser melhor aceita nos ambientes, ela começou a ver que ela consegue produzir algo igual dos amiguinhos, né? E aquele nível de frustração cai, o nível de ansiedade cai e você consegue conduzir melhor. Então, quando eu pego essas famílias, que muitas vezes vêm bem desestruturadas, primeiro eu tenho que estabelecer o diagnóstico adequado. E eu vou dizer para você, eu recebo muito diagnóstico errado. Diagnosticou errado, tratou errado. E às vezes esse tratamento errado dura 2, 3 anos seguidos, até você conseguir reestruturar tudo de novo. Então, primeiro estabelecer o diagnóstico de forma adequada, que às vezes não é fácil, às vezes leva um tempo para você fazer. Então, você às vezes tem realmente pedir alguma avaliação mais detalhada, às vezes tem que pedir realmente algum exame mais aprofundado. Às vezes leva alguns meses para a gente fechar diagnóstico, então você tem que saber trabalhar a impaciência da família, a impaciência da sociedade, a impaciência da escola. Aí você estabeleceu realmente aquele diagnóstico, às vezes baseado até em avaliações de outros colegas, vai determinar uma estratégia de tratamento, no meu caso, como neuropediatra, medicamentosa, o que vai ajustar melhor essa criança. Então, vamos ver qual a medicação melhor, qual que ele se adapta melhor, qual que pode ser encaixada para o peso e para a idade daquela criança, né? Que eu tenho visto aí crianças de 4, 5 anos tomando medicações que não são para tomar, nem para aquela idade, nem para aquele peso, mas estão tomando, às vezes com efeitos adversos e tal. Então, você tem que saber idade, peso, qual a medicação que se encaixa melhor para aquela idade, qual a terapia mais encaixada. Não vejo bons resultados com abandonos de tratamento, seja ele qual for. Abandono de tratamento psicoterapêutico, abandono de tratamento psicopedagógico, abandono de tratamento medicamentoso. Não vejo bom resultado. O resultado a longo prazo ele é meio catastrófico, né? Eu recebo famílias que passaram comigo quando a criança estava ali na faixa dos 6, 7 anos, que acharam que aquilo era só comportamental, que era besteira, que ia melhorar. Vamos na base, antigamente era o chinelol que funcionava bem, né? Vamos na base do chinelol e tal. E chegou lá na adolescência como? Transtorno de ansiedade, depressão, né? Suicídio. Hoje o maior índice de suicídio está na adolescência, né? E está ficando cada vez mais precoce. Só pegar as estatísticas aí. Nós temos hoje criança com ideia de suicida com 8, 9 anos de idade, né? Então, a coisa ela cresce demais. E eu recebo, às vezes, essa família, depois de 5, 6 anos, retorna para o meu consultório, desesperada, porque aquele adolescente já está em drogadição e eles não sabem o que fazer, né? E aí eu também não tenho o que fazer. Porque a hora que vai para essa via, acabou. Talvez ele acorde lá pelos 30 anos, mas nessa fase não vai, né? Então, a minha visão, quando eu percebo realmente que estabeleço o diagnóstico, a minha orientação é escolar, familiar, terapêutica e medicamentosa, para que essa criança possa ter uma evolução satisfatória para sua adolescência e para sua fase de adulto. Ou seja, ele se encaixe melhor e consiga ter uma evolução absolutamente normal, como qualquer outra pessoa. Perfeito, né? Eu concordo plenamente e vejo aí a necessidade de falar um pouquinho até sobre as avaliações neuropsicológicas, tá? Porque elas precisam fazer toda essa contextualização dentro de um raciocínio clínico. E muitas vezes vale mais uma boa caracterização do quadro, lembrando que a avaliação, gente, ela não é testologia, ela não é isso. Isso precisa também ser falado, ela não é resultado de teste, tá? Então não é uma abordagem só psicométrica, é uma abordagem muito mais holística, com muito cuidado, caracterizando para justamente dar
né, desse processo, a gente conseguir extrair as orientações pertinentes para cada caso, para cada criança e cuidar dessa infância, para que a gente não chegue nisso, não chegue nesse sofrimento. Então, são orientações que, a partir, né, de um bom processo de investigação, que a gente começa ali a cuidar dessa infância. Então, a avaliação ela tem esse papel de prevenção, de cuidado, né, de se evitar realmente sofrimento para todos. Né? Então, existe, sim, né, o transtorno, ele gera um transtorno na vida do indivíduo. Ele é impactante. E o impacto são as disfuncionalidades que vão acometendo o eixo emocional. Mas quando a gente fala de um fator ambiental preventivo, a gente precisa ter em mente, né, o doutor Alexandre, como colocou, que às vezes a criança está apresentando toda a sintomatologia, parece, mas não é. Né? O que se faz? A gente cuida com prevenção, a gente instrui as famílias a terem um ambiente responsivo não só, né, em relação à parte de uma abordagem emocional efetiva, mas também, né, das estimulações cognitivas que são necessárias. Então, a gente precisa aliar as áreas. Sem dúvida. Porque o próprio professor em sala de aula na pré-escola, o trabalho da psicomotricidade, de um professor de educação física que está realmente realizando um treinamento de planejamento motor, tá contribuindo já para um planejamento mental, para uma função executiva lá na frente. Certo? E quanto mais a gente adianta as crianças, né, em conteúdos escolares, a gente deixa de ter as vivências psicomotoras que são extremamente relevantes para o desenvolvimento infantil. Porque os teóricos do desenvolvimento infantil, eles são interacionistas. É na relação com o outro. Né? O cérebro ele se desenvolve nessa relação com o ambiente. Então, a professora da pré-escola ela já vai trabalhando com essas prevenções na hora que ela começa a mostrar para a criança como que essa organização desse ambiente precisa. E a criança ela vai amadurecendo, né, até nesse gerenciamento do tempo, que é algo tão abstrato. Então, como que a gente chega lá? Certo? Por isso, todos os cuidados necessários. Muito bom. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, mas não sem antes. Vou pedir para vocês dois, eu e a Edna, a gente acho que não é desnecessária a nossa apresentação, né? Mas os nossos convidados queridos, por favor, doutor, e você também, que vocês se apresentem profissionalmente, né? De uma forma mais resumida, porque a formação é grande. e você contou para a gente que lançou um livro, queria também que você pudesse falar sobre isso rapidamente, por favor. Tá. Em relação ao livro, lançamos um livro em 2022, né, que chama-se Medicina e Espiritualidade Baseada em Evidências, e estamos lançando pela editora Ateneu, é só entrar no site que tem lá. Estamos lançando agora o segundo, né, que é a Espiritualidade na Psiquiatria, Pontes entre a Alma e o Cérebro. Eu acho que são livros interessantes, que ajudam, não são livros totalmente assim técnicos, mas livros que qualquer pessoa pode ler e vai gostar bastante. Em relação à minha formação, sou neuropediatra, já atuando há 37 anos. Eu sou professor assistente da disciplina de pediatria da Universidade de Taubaté. Sou professor coordenador da disciplina de medicina e espiritualidade, também da Universidade de Taubaté. Eu sou mestre em neurologia e neurociência pela Universidade Federal de São Paulo. E atualmente em doutoramento na USP, avaliando a questão das dores crônicas e práticas espirituais. Muito bom. Tudo isso. E você? Caminhada é longa, né? Mas, enfim, né? A gente pretende, com certeza, ir dando as nossas contribuições, né, para as mudanças necessárias. Bom, eu comecei a minha carreira profissional, na carreira acadêmica, então eu tenho 31 anos de formada. Fiz todo o meu percurso acadêmico, então a minha primeira especialização foi em psicologia infantil, o que me ajuda muito, né, com certeza, né, até os dias atuais aqui de atuação clínica. Eu tenho mestrado pela PUC de Campinas em psicologia escolar,
Então, eu nunca perco o foco do olhar, né, nas escolas. Eu tenho doutorado em Psicologia, Ciência e Profissão, também pela PUC de Campinas. Atuei, né, um bom tempo, né, da minha carreira dentro das universidades, né, dando as minhas contribuições. Posteriormente, eu me afastei para realmente ficar na clínica, e a clínica foi tomando conta da minha vida. Principalmente a preocupação com as avaliações, né? Então, posteriormente, eu tenho o título, né, da neuropsicologia, da especialização na neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, certo? Então, eu fiz uma prova do conselho, além, né, de uma prova de títulos, e até mostrando que eu já trabalhava com isso. Então, eu sou um pouco das antigas, certo? E permaneci na clínica. Atualmente eu estou, né, numa guinada profissional, então deixando um pouco os casos de intervenção, o que faz com que a gente tenha uma análise muito interessante de todo o desenvolvimento, para que haja, né, um investimento agora, né, em proporcionar, né, aos que estão vindo um olhar, né, melhor dentro das avaliações neuropsicológicas, certo? E a proposta minha de contribuir justamente com as escolas, porque eu entendo que as escolas também precisam, né, das ajudas, a gente também precisa acolher, entender e contribuir para que haja, né, um movimento em prol, né, do paradigma mesmo da inclusão. Então, é a minha proposta, né, que eu estou chegando, né, lá daqui a pouco com mais, de uma forma, né, mais pontual, vamos dizer assim. É isso. Muito bom, obrigada. E aí, para a gente finalizar, o podcast tem aí um objetivo, que é passar informação, que é prevenir, né? Uhum. E que é essa troca profissional rica que podemos ter aqui sempre. E também e principalmente sensibilizar as pessoas que podem estar aqui nos ouvindo ao chamado que o Crescendo faz para voluntários, né? Edna, você pode falar um pouquinho para a gente encerrar? Você já falou tão bem, podemos favor, encerrar? É mesmo? Você não quer falar? Bom, então é isso, gente. Resumindo, trocando em miúdos, você que está nos ouvindo, o Crescendo está precisando de voluntários, né? Bem informados, de coração, né, aberto para o social, para ajudar as pessoas que precisam em seus sofrimentos. É isso. Muito obrigada, foi um prazer e até mais.